Olá, estamos em mais uma videodica. O tema de hoje aborda dois autores relevantes para a pedagogia. De um lado, Jean Piaget, com a epistemologia genética, e de outro, Vygotsky, com a perspectiva histórico-cultural. Para apresentar alguns pontos relevantes de ambos os autores, cabe aqui levantar uma questão. Quais as contribuições de Piaget e de Vygotsky para a prática pedagógica? Bom, falar em prática pedagógica implica em pensar no cenário que envolve os sujeitos, os objetos de conhecimento, as relações entre eles. Como se dá, então, o entrelaçamento desses aspectos relacionais? Professor, aluno, professores entre si, a organização do trabalho pedagógico, a metodologia, os conteúdos, os agrupamentos de alunos, a avaliação, o ambiente físico, as questões sociais. Enfim, precisamos pensar sobre o que fazemos, para que fazemos e como fazemos. Essas práticas têm como pano de fundo concepções de ensinar e aprender que organizam o trabalho pedagógico. Por exemplo, pensar se a criança precisa ter maturidade para se alfabetizar, para aprender a ler e escrever, ou seja, ela precisa ser estimulada, pois o ensino que deve promover o desenvolvimento entram em cena os métodos escolhidos, as formas de ensinar. Por exemplo, ensinar uma criança a montar o quebra-cabeça ou deixá-la agir para montá-lo. São posturas teórico-metodológicas diferentes e que trazem à tona as relações entre desenvolvimento e aprendizagem. Então, para começar, vamos lá, conhecer um pouco de Piaget. Quem foi Jean Piaget? Ele nasceu em 1896, ele faleceu na década de 80, aos 84 anos de idade. Ele concluiu seus estudos em ciências naturais em 1915. Ele tem na sua formação básica a biologia e ele conseguiu um elo entre filosofia e biologia, que foi a psicologia do desenvolvimento. A principal questão para Piaget é: como se passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento? Para ele, a aprendizagem ela é construída internamente e depende do nível de desenvolvimento do sujeito. Como o ser humano, então, elabora seus conhecimentos? Para isso, ele procurou estudar os processos de formação de pensamento da criança. Para Piaget, isso ocorre por meio da ação do sujeito com o meio. É a visão que a gente chama da visão interacionista da aprendizagem. Para ele, conhecer é organizar, estruturar e explicar a partir das experiências. É a ação de cada um sobre o meio. O desenvolvimento cognitivo, ele ocorre por meio dessas trocas e é estruturado internamente pelo sujeito, pelos processos chamados assimilação e acomodação. Ou seja, na assimilação, o meio é que é alterado para ser incorporado a partir do que você já conhece. E na acomodação é o organismo que é alterado. Então, o processo de desenvolvimento, ele depende de fatores internos, que são esses processos mentais, depende da maturação e das experiências com o meio. E isso se dá pela equilibração, que seria a organização dessas atividades mentais, a partir dos conflitos, chamados por ele de conflitos cognitivos, que temos com o meio. Por exemplo, quando um bebê tenta pegar um objeto, mas não consegue, essa resistência do meio faz com que ele crie um novo esquema mental, pois ele precisa puxar se ele não consegue pegar. Dessa forma, os seus esquemas eles precisam ser aperfeiçoados. Isso quer dizer que, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ele ocorre por meio de estágios, que são caracterizados por uma forma de agir e de pensar. Assim, ele aponta 4 estágios principais, que vão desde o sensório motor até o operatório formal, para compreender as diferentes maneiras de pensar da criança nas diversas faixas etárias. Bom, é importante colocar o seguinte: em relação à prática pedagógica, a abordagem piagetiana não é um método, Inclusive, os métodos passam a ser secundários, uma vez que é um processo interno de construção do conhecimento. O aluno, ele deve ser ativo,
Então, a aprendizagem ela é constituída internamente e depende do nível de desenvolvimento do aluno, do sujeito. O erro, a questão do erro. O erro é uma forma do professor analisar o tipo de raciocínio do aluno. Então, o erro é um erro construtivo. E, por outro lado, cabe então entrarmos com algumas noções de Vygotsky. No primeiro momento, vamos situar quem é Vygotsky. Ele nasceu em 1896, na Bielorrússia, faleceu em 1934, aos 38 anos de idade. Concluiu seus estudos em Direito, Filologia, depois em Medicina. Ele buscou uma alternativa naquele momento, onde havia uma crise na psicologia, no materialismo dialético, e ele questionou a psicologia que tinha como base as concepções idealistas e mecanicistas. E ele trouxe alguns temas fundamentais para a compreensão do processo pedagógico, que é a relação entre pensamento e linguagem, o papel da instrução e o processo de desenvolvimento da criança. Para ele, as funções psicológicas superiores, como a linguagem, a memória, o pensamento, são formas que diferenciam o homem de outros animais. E a relação entre o sujeito e o meio é sempre mediada por produtos culturais, ou seja, a relação com o mundo não é uma relação direta. Então, na abordagem histórico-cultural, o desenvolvimento ele ocorre, no primeiro momento, no plano social, nas relações sociais e depois no plano individual, no próprio sujeito. Desse modo, é na relação com o outro que a criança vai internalizando as formas culturais de perceber a realidade por meio da linguagem e das significações. Por exemplo, a mãe vai dando significado, num primeiro momento, aos gestos da criança. Então, o que isso nos diz? Que isso implica sempre a participação do outro na resolução de algumas tarefas. Quais as implicações para a prática pedagógica? Se o desenvolvimento acontece pela internalização de modos culturais de pensar e agir, como seria então no espaço escolar? É pensar o desenvolvimento e a aprendizagem na perspectiva de fazer junto, de compartilhar, ou seja, tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem, eles caminham juntos, um impulsiona o outro. Então, para Vygotsky, a aprendizagem, ela provoca desenvolvimento. E aí ele traz um conceito importante chamado zona de desenvolvimento proximal, que é a capacidade de alcançar resultados com a ajuda do outro. Os processos de elaboração do pensamento que são compartilhados. Então, observar o que a criança faz com a ajuda do outro, pois os psicólogos até então enfatizavam os processos que já estavam concluídos. E Vygotsky traz esse olhar que é aquilo que ainda está por vir. Assim, o professor poderá visualizar o que a criança será capaz de fazer amanhã e que ela hoje faz somente com a ajuda de outra pessoa, de um colega, enfim. Então, essa mediação do professor e de outras crianças e as condições de ensino tem um papel relevante para a organização do trabalho pedagógico. Com o agrupamento de crianças nas atividades, a organização do espaço físico deve ser repensada. De um lado, para concluir, Piaget traz o quê? Uma visão mais universal do desenvolvimento humano por meio de estágios, onde os fatores internos são preponderantes e, assim, a aprendizagem depende do desenvolvimento. E de outro, Vygotsky traz uma visão mais singular do desenvolvimento e que isso ocorre a partir das relações sociais e, assim, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento e ambos são indissociáveis. Quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. Eu sou Ana Araújo, professora da disciplina Psicologia da Educação. Aguarde mais videodicas.